Vamos lá. Aí o Danilo, né? Porra, o Danilo, cara, é amigo pessoal do Léo Lins. O Léo Lins é vítima disso. Se o Léo Lins desse aso a esse tipo de besteirol dos caras, ele estaria puto com o Danilo, né? Pelo contrário, o Léo e o Danilo, que são vítimas dessa gente, estão publicamente fazendo enfrentamento. Aí o Danilo veio. Se a vontade da família Bolsonaro for feita, acontecerá comigo o mesmo que está acontecendo agora com o Léo Lins. Estão me levando nesse exato momento pro mesmo tribunal criminal e pedindo a mesma prisão pra mim. Mas o idiota abaixo vai ignorar isso. Então o que acontece? Carlos Bolsonaro pede 3 anos de prisão pra Danilo Gentili. Carlos Bolsonaro pede prisão de Danilo Gentili por chamá-lo de mentiroso, covarde e traidor. Ué, não são eles os heróis da liberdade de expressão? Estranho, né? Estranho. Fecha, né? Agora um outro perfil que é bem legal, do Leonardo Lopes, falou: ai, mas não é tudo igual, que é o argumento dos Nicolas, é um argumento nicolista, né? Corta para Carlos Bolsonaro pedindo 3 anos de prisão para o Danilo Gentili por ter chamado ele de covarde, e o Eduardo Bolsonaro votando a favor da lei que foi utilizada para mandar prender o Léo Lins. Eu acho que tudo isso, que eram os elementos que já estavam na internet, a gente já estava usando, ficou ainda mais agravado com essa matéria. Isso é apuração jornalística. Espero sempre que a missão trabalhe direito, tá? Pra saber que um dia o Felipe Moura Brasil não vai fazer uma matéria dessa, porque a gente não vai dar razão pra tomar uma matéria dessas, tá? Tem um vídeo ali do Felipe Moura Brasil falando? Merece, cara. Para ser votado, lulistas e bolsonaristas discursaram a favor dele. Vamos começar pela comunista Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Pode soltar, que é rapidinho. Se reconheça que este país ainda é um país racista, estruturalmente racista. A gente muitas vezes vê um crime ser considerado uma injúria, quando deveria ser considerado um crime de racismo. E este projeto evolui para uma tipificação da injúria racial coletiva, que é um passo importante na tipificação da injúria. Agora vamos ver o bolsonarista Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Ainda para discutir a favor, o deputado Bibo Nunes, Rio Grande do Sul. Digníssimo presidente Gilberto Nascimento, novos colegas, uma honra estar neste ringue onde eu luto pelo Brasil. Esse projeto sou totalmente favorável porque ele esclarece muito bem a injúria racial, principalmente em ambiente coletivo. Muitas pessoas, quando se veem com centenas ao seu lado, se sentem encorajadas a atacar covardemente pessoas, independente de credo, etnia ou time de futebol. Então temos que frear esse tipo de injúria racial. Mas também é bom salientar que tem muitos políticos, principalmente de esquerda, que tentam fazer demagogia e que forçam dizer que estão contra um ato racial. Isso tem que sair do âmago, das entranhas, aquela sinceridade em saber tratar o seu irmão, independente de cor. Mas isso está intrínseco no caráter. Então não venha com teatro, com historinhas, que tem que ser assim, assim, quando isso deve ser totalmente natural do ser humano. Tratar o próximo pela sua atitude, pelo seu comportamento, pelo seu desempenho no trabalho e jamais pela cor. Agora, deixo bem claro também que não admito demagogos que querem se auto-intitular como defensor máximo, maior do que é uma injúria racial ou racismo. Quem tem esse sentimento tem com naturalidade, trata todos com igualdade, sem ensaio, sem teatro. Todos são iguais. Cor, religião, nada interfere no tratamento ao próximo. Todos com naturalidade e com igualdade. E assim teremos uma nação digna de todos. Por isso, senhor presidente, sou totalmente favorável a esse projeto. Aí, bolsonarista totalmente favorável a esse projeto e recriminando o teatro alheio enquanto faz ali uma performance na tribuna da Câmara. Agora vamos ver a bolsonarista Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, lembrando que a gente está naquela que eu chamei de terceira etapa, depois que o texto aprovado pelo Senado com alterações em relação ao texto que veio da Câmara, voltou para a Câmara. Então nós vimos o discurso do Bibo Nunes a favor do projeto, agora vamos ver o da bolsonarista Soraya Santos, do PL do Rio. Pode soltar. O nome do PL é a deputada Soraya Santos. Presidente, o PL encaminha assim. Queria destacar, deputado Antônio Britos, a importância desse projeto e a generosidade de Vossa Excelência, dando nome às pessoas que construíram o resultado dessa relatoria. Destacar alguns pontos, presidente, são muito importantes. E no relatório do deputado Antônio Brito, ele trata de incondicionalidade quando tem a injúria racial. E ela aumenta o tipo penal, ela não cria um tipo penal, mas quando essa injúria ela é coletiva, nos moldes que a gente tem visto, ela aumenta a pena para 2 a 5 anos. Para que forma a gente possa
punir efetivamente. A pena anterior era muito pequena. Então esse relatório traz algumas novidades que são muito importantes para o combate dessa injúria que ainda assola a sociedade brasileira. Nós temos que entender, deputado Antônio Brito, que um dia nós não vamos precisar mais discutir essas matérias e finalmente homens e mulheres de todas as cores, de todas as raças, de todas as religiões são definitivamente iguais perante a lei. Parabéns pelo relatório. É mais uma ferramenta no combate à injúria racial que essa casa promove. PL, portanto, senhor presidente, encaminha sim. Aí a orientação do PL, o partido de Jair Bolsonaro. Por favor. Aí a vinhetinha com aquela fala que deu que falar de Jair Bolsonaro. E o presidente da sessão, Gilberto Nascimento, buscou agilizar a votação, já que todo mundo estava concordando, ele quis definir o voto sim de todos os partidos. Aí lembrou que o Novo era não. E aí o deputado Thiago Mitrô, do Novo, pediu a palavra. Vamos assistir. Em votação, portanto, substitutiva do Senado Federal. Para orientação de bancada, eu gostaria de solicitar aí se podemos colocar sim para todos, até por provavelmente o Novo dizendo não, ok? Registre, portanto, o voto do Novo como não. Se puder orientar, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra para orientar. Perfeito, presidente. O Novo reconhece aqui a gravidade ainda do racismo no Brasil e que devemos ter políticas públicas de enfrentamento a isso. Agora, como um partido que defende veementemente a liberdade de expressão, nós acreditamos que não deveríamos ter crimes de opinião nesse país. Nós, inclusive, já apresentamos um projeto de lei para que as questões que hoje são crimes de injúria e difamação deixem de ser crimes e parem de ser tratados no Código Penal e sejam tratados na esfera civil. Claro que todo cidadão tem responsabilidade naquilo que diz e deve ser penalizado caso aquilo que ele diga ofenda ou prejudique um terceiro. Agora, não acreditamos que isso deve estar na esfera penal, mas sim na esfera civil. Por isso que já fomos contrários ao projeto quando passou pela Câmara na primeira vez, mas acreditamos que o Senado ainda tornou mais grave essa posição que nós temos em relação a isso. Por isso preferimos manter o texto da Câmara ao contrário. Por isso preferimos manter o texto da Câmara, uma vez que achamos que o Senado agravou os pontos que são sensíveis para o Partido Novo. Por isso aqui Só um detalhe, o Novo foi contra o texto da Câmara também. Sim. Depois você vai agora a favor, não entendi. nós votamos não ao texto do Senado, sim ao texto da Câmara. Ok, registrado o voto não. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha. Aprovado. A matéria vai à sanção. Perfeito. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Portanto, está Acelera aprovada vai, blá, 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 a blá. matéria. A matéria vai à sanção. A redação final da matéria. E aprove para que a lei de fato seja publicada no Diário Oficial. Foi o que aconteceu logo nas primeiras semanas do governo Lula, porque essa sessão ela aconteceu em 7 de dezembro de 2022. Aquele momento bastante turbulento, do qual a gente tem falado aqui, porque tem um processo em andamento no Supremo Tribunal Federal sobre trama golpista. Semanas depois teve o 8/1. Então, o Jair Bolsonaro não sancionou, porque, enfim, não houve tempo para que ele fizesse isso, sendo que no dia 30 até ele foi lá para a Flórida, nos Estados Unidos. Então ficou a cargo do Lula a sanção, mas o governo Bolsonaro orientou o voto sim, o PL orientou o voto sim. Então, o Jair Bolsonaro, assim como Lula, teria sancionado essa questão. Tudo isso que a gente mostrou, Duda Teixeira e Denis Xavier, dá margem a muitas reflexões, evidentemente. Primeiro, essa questão que eu trouxe no início, que é da mentirada que o pessoal joga na rede social para se eximir de responsabilidade em relação àquilo que deveria estar fazendo. Porque se é contra a condenação do Léo Lins, que foi baseada em determinados trechos da lei, por que não atuou para que essa lei não passasse? Por que não se manifestou contrariamente? Por que não estava cumprindo as suas atribuições? Estava mais preocupado com lacrar em rede social? Exatamente. O ponto dele é muito bom, que é o ponto de alguém que é intelectualmente honesto. O Felipe Moura Brasil está sendo intelectualmente honesto nesse caso. Olha só, se vocês são tão preocupados com isso, por que em nenhum momento vocês se opuseram nisso, não é? Se essa matéria é importante, em nenhum momento se preocuparam com esse assunto. Então vocês nos preocuparam. Esse assunto não é importante. A gente fala, faz o Hélio o quê? Vocês têm mais responsabilidade sobre isso do que o governo Lula. Porque vocês tiveram meios de ação pra barrar durante todo o processo. Vocês sabiam, todo mundo já sabia que o PT é a favor disso. A culpa foi do bolsonarismo que passou. Tinham meios de ação, não fizeram nada, agora não adianta. E outra, Riso, ninguém tava indo culpar eles, essa é a real. Sim. As pessoas estavam putas e queriam defender o Léo Lins. E esse é o ponto, porque isso que não dá pra ter. Renan, por isso que assim, só um mongoloide como o retardado do João Bétega, só um retardado problemático com ele, com realmente um lesado, vai conseguir a união da direita. Ou o próprio Wilk lá com a união da direita. Se de Wilk, união da direita. Não dá pra ter união com essa gente. Então acontece, o Léo Lins vai, toma uma condenação absurda. A gente tinha que falar, porra, enfrentamento aí, somos trazer luz. Não, a preocupação dos caras é tipo assim, a culpa é do isentão. O bolsonarismo, a primeira coisa que faz é apontar o dedo pros outros, entendeu? Não tem união com esses caras. Esses caras são bichos. Esses caras são bichos. Não tem como unir. Uma pessoa que fala em ficar se unindo com eles é apenas oportunista em termos eleitorais. Não tem nada além de oportunismo em termos eleitorais. Porque esses caras, eles podem querer te usar numa determinada matéria em nome de uma união e depois ele pega e te descarta. Porque é isso que eles fazem entre eles. Estão lá se matando entre si, se matando. Tanto que eles não se aturam. Tanto que essa turma aí da família Bolsonaro, Kim Paim, lançou o Eduardo como candidato a presidente. Cadê o Nicolas apoiando? Cadê os deputados deles apoiando? Não tem ninguém. Eles estão, cada um por si, Deus pra todos.
Olha só, depende do Deus, depende da igreja neopentecostal que tá bancando, né? Pra um, o Deus é do André Valadão, pro outro é do Malafaia, depende do Deus aí em questão, né? O Deus mesmo dessa gente toda é esse aqui, ó, é o mamon, ó, é a grana. Esse aqui é o Deus que eles gostam, entendeu? Fica com esse papinho, liberdade de expressão. É mole, cara. Como é que... Eu nem sei mais imitar o Beto. Por que não podemos mais brigar com o Bolsonaro? Porque a direita... Você é de direita ou de esquerda? Você é de esquerda? Não gosto. É porque esquerda é ruim. Esquerda, socialista. Socialismo pra você. Olha a hipocrisia da esquerda. Olha só como ele é hipócrita. Retardados, velho.